Semana passada nós falamos sobre o que? Quem lembra? O específico, igual hoje. Hoje é santidade opcional. Qual é a ideia bíblica sobre ser santo? Né? E aí nós tomamos um chá. E eu fiz questão de não entrar em nenhum detalhe, semana passada, acerca do assunto santidade. Apesar de que entrando no texto, a gente acaba entrando nos assuntos, correto? Para que a gente pudesse depois separar uma escola bíblica sobre alguns assuntos. E hoje é o primeiro dia, então, que nós vamos falar sobre algum assunto dentro do assunto santidade. E a gente tem que, uma vez que nós determinamos que santidade é um assunto bíblico, ou seja, a Bíblia tem a intenção de falar sobre santidade, Deus tem a intenção de explicar sobre o que é santidade, é um assunto bíblico, que nós falamos assim, às vezes a gente se envolve em um monte de assunto que não é bíblico, né? E quando eu falo às vezes é porque todos nós estamos passíveis, né, de começar a fazer isso. A gente li um texto para vocês em Timóteo, que naquela situação, quando Paulo escreve para Timóteo ir à igreja de Éfeso, uma das coisas que ele tinha que combater é porque as pessoas estavam discutindo sobre coisas que não têm relevância. Então, genealogia sem fim, é importante saber quem é filho de quem, a história talvez da sua cidade ou da Bíblia mesmo, dos pais da igreja, mas não é o foco. E eles começaram a entrar em assuntos que eles mesmos sabiam muito poucos, mas eles faziam afirmações rígidas. E eu acho que essa parte tem acontecido muito nas igrejas de hoje. Hoje muitas pessoas se levantam como experts em assuntos que não são, e mesmo assim fazem, como termo bíblico que ele diz, né? Fazem afirmações muito severas. Não é assim, é assim, é assim. Então, em primeiro lugar, santidade é um assunto que deve estar no nosso meio. Vamos falar sobre santidade. Então, primeiro dia, mas eu já sabia disso, por isso que a gente planejou 2 meses. Você também já sabia, mas a gente tem que ver. Você viu a quantidade de textos que falam sobre santidade? Né? Fala sobre ser santo mesmo. Né? Quem não estava aqui na semana passada, tem a gravação. Quem quiser também, eu posso disponibilizar essa apresentação aí para rever algumas coisas. Mas uma vez que é bíblico, imagina que a gente falasse na igreja, proporcionalmente, usasse o tempo proporcional a falar na igreja, ou a falar entre nós, porque às vezes a gente está no trabalho e você não tem assunto bíblico com o seu colega de trabalho, então não é conveniente. Você vai estar falando de um assunto que, para ele que não é crente, não é uma questão de é um assunto espiritual ou não é do interesse dele. A gente tem que entender que, mesmo entre cristãos, nós vamos falar sobre assuntos que eles são assuntos pertinentes à igreja, mas não é do interesse de todo mundo. A Adriana vai começar a falar de música para uma pessoa que ela desafina o bocejo. Imagina, ela está... Ela não vai entender algumas coisas que a Adriana vai falar. E outra parte também, né? Eu e o Leozão vamos falar, a gente está lá, o Leozão fala do mergulho maneiro que ele fez, pegou uma lagosta, não sei o que, vai falando o nome dos negócios, 2, hein, Léo? E aí tem uma pessoa que não gosta nem de ir na praia, entendeu? Não é questão de que não é santo esse assunto, faz parte do nosso dia a dia. Mas eu digo assim, quais são os assuntos que permeiam os ensinos da igreja? Quais são os assuntos que permeiam os nossos pensamentos, quando a gente pensa sobre aquilo que é importante? Se nós formos olhar para a proporcionalidade dos assuntos, santidade é um desses principais. A minha mente ela deve funcionar pensando com esse assunto, santidade. E hoje vai ser bem legal, porque o primeiro se é opcional ou não. Existe muita gente que acha que santidade, em primeiro lugar, tem um paradigma anterior que tem que ser quebrado, do tipo, eu obedeço só o que eu quero. Né? E uma vez que você tem um Senhor, o Senhor manda em você, e o Senhor manda em mim. Se eu vou chamar Jesus Cristo de Senhor, preciso estar ciente de que o que Ele disser para mim não é opcional. Né? Então, esse é em primeiro aspecto. E dentro desse pensamento de que algumas coisas são opcionais, muita gente acha que santidade é um assunto opcional. Lembra que semana passada nós falamos sobre aquela visão do Antigo Testamento, sobre papéis e funções que eram santificados? Por exemplo, o sacerdote, o levita. Eram grupos de pessoas separados para tarefas, separados para algumas obras. Então a Bíblia ela trata esses homens de uma forma como eles eram homens santos.
Mas como eu disse, o termo santo quer dizer aquilo que foi separado para algum propósito diante de Deus. Então, a mesma Bíblia que fala que esses homens eles eram para fazer tais coisas, mostra Deus criticando, ou punindo, ou corrigindo tais homens quando eles não faziam de todo o coração. Então, quando tinha um homem santo, tecnicamente separado por uma coisa, o Lucas ele é o cara separado para levar aqueles copos em tal lugar. Ele é o homem, se fosse no Antigo Testamento, se fosse uma cerimônia de purificação, se fosse algo de cunho religioso, o Lucas ele tem uma tarefa santa, porque ele está separado para fazer tal coisa para Deus. Só que dentro do coração do Lucas, o coração do Lucas é separado para Deus, é outro assunto. Por isso, às vezes, a gente vê na Bíblia homens que eles estão sendo usados por Deus para alguma coisa específica, mas seu coração não é íntegro. Só um exemplo para vocês terem, para a gente falar de uma coisa mais específica, o próprio Sansão. Sansão ele foi separado no ventre da sua mãe para ser nazireu. O voto de nazireu, entre outras coisas, incluía não cortar o cabelo e não consumir coisas derivadas da uva, por exemplo, vinho e tudo mais. Então, entre outras coisas que o nazireu não faria. A história de Sansão começa com imoralidade, começa com desprezo pelas ordens. Ele se envolvia com mulheres de outras nações, ele se deixava levar por vaidade, porque ele ia lá fazer um negócio, alguém debochava dele e matou todo mundo. E a gente via Deus dando a ele ainda força, porque era uma força que não vinha dele. A Bíblia fala que o Espírito de Deus dava para ele aquela força para ele fazer uma tarefa. Então você fica pensando assim, poxa, então, e aí começam as comparações. Então quer dizer, então Deus pode me usar mesmo estando nessa situação. Você está entendendo onde eu quero chegar? A gente tem na Bíblia pessoas que Deus quer fazer algo através delas, mas não é por isso que Deus aprova a condição que elas estão de coração. O livro de Provérbios, por exemplo, diz que a riqueza do ímpio no final vai ser depositada para o justo. Então você pensa assim, então Deus está usando o ímpio. Tá, Deus usa quem Ele quiser. Agora, isso indica que o coração da pessoa está íntegro para Deus, isso indica que aquela pessoa está recebendo de Deus tudo aquilo que Deus queria dar para ela. Aí não, aí isso está separado para aqueles que têm inteireza de coração diante de Deus. Para aqueles que, em termos do Novo Testamento, eles fazem parte da família de Deus, aqueles que são co-herdeiros com Cristo, num termo que Paulo usa em Romanos. Co-herdeiros, ou seja, nós somos filhos igual a Jesus Cristo. E em outros textos a gente vê que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Né? Então, tem uma diferença desde o Velho Testamento até hoje, entre você ser santo porque você se separou para Deus, você se entregou completamente, ou você tomou um título de santo, ou você é visto como uma pessoa santificada, porque você faz coisas que externamente mostram que você é separada para algo. Mas o coração, só Deus que vê, e é outra história. Quando a gente falar sobre santidade, nós estamos falando sobre nós, sobre o nosso coração. Falar sobre esses assuntos é desafiador, porque é fácil a nossa mente querer sair da nossa condição para entender o que é santidade por analogias ou por comparações, né? Então a Marcelina assim, mas vamos supor que tem então uma mulher que ela tem tantos anos e ela fez isso. Não, algumas coisas, Marcelina, quando a gente vai perguntar, se eu estou usando de exemplo, a gente tem que parar para pensar assim, eu montei uma visão plausível de um ser humano, porque às vezes eu coloco condições que Deus falou que não vão existir. Então às vezes a gente querer entender santidade numa coisa que eu acho que passa dentro do coração de outra pessoa, pode ser que dentro do coração dela não passa isso. E eu tentando imaginar o que passa dentro do coração da Dani, eu não vou acertar o que passa no coração dela. Mas eu vou ficar com aquela minha Dani poxa, mas ela não quis, ela fez de propósito. Eu não sei se ela fez de propósito. Eu não sei se ela não quis de fato. E no caso então, ela fez certo? Eu não sei o coração dela.
Sabe, então, onde que é mais apropriado para a gente medir santidade ou essas coisas do coração? Dentro do nosso. Nosso coração é o único coração que a gente sabe exatamente o que tem aqui dentro, e se ele está nebuloso por algum trauma, se ele está nebuloso por alguma deficiência criativa, ou por alguma deficiência de conhecimento, ou de ignorância, ou tem coisas que eu faço que eu mesmo não consigo ver, eu não tenho como fazer uma autoavaliação, não consigo enxergar, não está claro para mim, então talvez eu tenha que pedir para outras pessoas me ajudarem. Em todas essas questões que eu não... mas eu acho que eu não consigo me avaliar. Chega para Deus e pede, porque Ele sonda os corações. Né? O Senhor sonda os corações. O Senhor sonda o coração da Lúcia, mas não é para revelar para mim. A não ser que, por algum motivo, o Senhor queira revelar para mim por um propósito da igreja, como nós vimos no dom de conhecimento, né, ano passado. O Senhor, né, se Deus quiser revelar o que passa dentro do coração da minha esposa para mim, de alguma coisa, é Ele que vai querer. Eu, por mais que eu bato o pé, concentre, faço greve de fome, paro de respirar e fico ajoelhado no milho, né, e faço o que eu quiser, Deus não vai me revelar o que passa no coração de outra pessoa só porque eu quero. Mas a Bíblia está também cheia de referências onde eu posso me ajoelhar, ou ficar de pé, ou ficar deitado, e pedir para Deus, talvez até alguém escrever um salmo sobre isso, né? Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Até podiam escrever alguma coisa sobre isso. Porque essa ferramenta Deus deu para nós. Lembra que nós também lemos na semana passada em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, até espiritualmente, sobre coisas que eu não sei entender com palavras ou com conhecimento, eu consigo explicar. A Bíblia fala que a paz de Deus, que excede o entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente quando a gente descansa no Senhor. Esse excede o entendimento é porque não passa pela nossa alma mesmo, não passa pela mente. Excede o entendimento porque você sente aquela segurança e sente aquela paz. E é como fala em Salmo 91 mesmo, 1000 caem de um lado, 10.000 do outro, mas eu não serei atingido. Ou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei. Então não é uma coisa que os meus olhos estão vendo e estão me deixando tranquilos. Não é, você chega na cozinha e vê aquela pia sem nenhuma louça, tudo brilhando, e os raios da manhã eles batem assim, refletem naquele copo, você vê tudo limpinho. Gente, que paz que isso transmite, não tem nada para fazer aqui, né? Mas eu quero ver ficar tranquilo com a pia cheia de louça, né? Com as crianças tendo rabiscado a casa inteira, de verde e de azul na parede branca, entendeu? E você pensa assim, essa é a visão do Vale da Sombra da Morte. Pífia a visão. Mas parece mais com o Vale da Sombra da Morte, coisas que nós olhamos e não trazem paz no nosso coração. Mas aí você pensa na palavra de Deus e você se esconde no Senhor, não no que os seus olhos estão vendo. Não dá para a gente se esconder naquilo que o coração de outra pessoa se esconde. Não dá para a gente se basear nas motivações de outras pessoas. Então, gastei esse tempinho para falar. Quando a gente fala sobre santidade, pensa sobre você. Que esse é o lugar onde nós temos os recursos para entender todas as coisas. E aquilo que a gente não entende, a gente busca uma referência bíblica que nos ajuda a compreender aquilo que sobre nós ainda a gente não entende. E talvez o Senhor nos use para ajudar outras pessoas a se encontrar também. Não para julgá-las, mas mediante um confessar de pecados ou um confessar de procedimento e um pedido de ajuda, a gente possa instruir a pessoa a seguir o mesmo caminho que nós seguimos na Bíblia, para que o Senhor construísse em nós aquilo que Ele construiu. Que se o Léo chegar para mim, Bruno, eu tenho problema com tal área, faz igual a mim. Já começou errado. No sentido específico, né? Faça essas coisas que eu fiz. Não, Léo, eu vou te dar aqui as mesmas informações que mudaram a minha vida. Quando eu tive problema em tal e tal área, eu vi aqui nesses textos aqui que o Senhor Ele quer me preservar nessa área também, tal. Lê eles e vê o que você acha. Porque o Senhor, aí Ele vai falar conosco através da sua palavra,
e não é o assunto de hoje, mas isso é uma purificação, isso é a santificação que o Senhor quer fazer com a gente. Deus não quer fazer-nos cópias um dos outros, Deus quer nos fazer cópias de Jesus Cristo. E para fazer-nos cópias de Jesus Cristo, como cada um de nós está num lugar, Deus vai começar em lugares diferentes também. Eu não sou igual a ninguém aqui dentro. Então, o que Deus tem que fazer comigo para eu chegar onde Jesus Cristo está, é um caminho muito específico meu. Porque se a vida ela é separada em 10 áreas, vamos supor, eu acho que é muito mais, e cada uma dessa área eu tenho um procedimento de 0 a 10, então eu vou ter uma coisa, né? Tal área eu estou muito bom, estou bom até demais, eu estou 11, piora, Bruno que está bom demais, que não existe, né? Em outras áreas eu estou 0, não faço nem ideia que eu tenho que pensar nisso. Então, quando Deus chega em mim nessa hora, Ele vai trabalhar onde Ele quiser, para que eu chegue até Jesus Cristo. E quando Ele chegar em cada um de nós, é outra coisa. Então é difícil também a gente ponderar processos. Mas se nós formos pelo mesmo caminho bíblico, o caminho bíblico serve para todo mundo. Porque o caminho bíblico pega a pessoa onde ela está, e o Senhor, a partir daí, Ele vê onde está e vai embora. Porque Ele é o Senhor, Ele é que manda. Mas eu preciso saber se santidade é opcional. Porque se não for, também não quero não. Eu prefiro ficar igual esses caras do Antigo Testamento, que não fazia nada, muita coisa de coração, né? E Deus continuava usando. Quero ficar igual eles, né? Enquanto a história é bonita, né? Então vamos continuar. Vamos começar, na verdade. Vamos continuar. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Essa segunda parte, porque o assunto de Levítico 11 aqui, no 40 e pouco, ele está falando sobre uma purificação, sobre uma santidade em relação a coisas relacionadas a esse assunto. Mas Deus, ele começa o discurso com uma verdade que ela é absoluta, uma verdade que ela é plena, independente do assunto que Deus está tratando, que é: eu sou o Senhor vosso Deus. Vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, quando Deus estava entrando num assunto aqui, antes de entrar ele explica: eu sou o Senhor e eu sou santo. Então, porque eu sou santo, vocês vão também ser santos. E eu gostaria de começar com isso para a gente entender, então, o que é santificação, né? Santificação é a separação do mal e do pecado. Lembra do termo no Antigo Testamento que eu falei semana passada, que é kadosh, que é estar separado para Deus, ou ter sido separado por Deus? Então, o que Deus quer nos separar dele mesmo? Não. O que Deus quer nos separar é nos separar do mal, nos separar do pecado. E quer nos separar para Ele. Então, quando eu olho de um ponto de vista, eu sei do que Deus quer me separar. E se Ele quer me separar dessas coisas, então para que Ele quer me separar? Qual o objetivo da separação? Para que eu seja separado para Ele. Porque veja que Ele podia simplesmente me separar do mal e do pecado, mas falar: também não quero conversa com você, você vai ficar aí separado de tudo. Mas não é. A separação que Deus quer fazer é uma separação ela é de duas vias. Ela quer que ao mesmo tempo que eu me afaste do mal, eu me aproxime dele. Outros textos bíblicos comprovam essa tese, porque em Gálatas capítulo 5 diz: andai no Espírito, que é uma ordem, andai no Espírito, uma ordem, anda no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso não é outra ordem, isso é uma consequência. Ou seja, anda no Espírito e jamais você vai satisfazer a concupiscência da carne. Porque a separação ela é automática. A partir do momento que Deus me pega para si, Ele me toma do pecado. Então, a ordem de andar no Espírito, uma vez que eu começo a andar no Espírito, uma vez que eu me ocupo em andar no Espírito, em obedecer e me encher do Espírito, e esses termos eles querem dizer várias coisas, mas eles remetem a nos envolver com as coisas de Deus, estarmos separados para as coisas de Deus.
Eu não preciso me preocupar em não pecar. Porque a separação que me aproxima de Deus é a que me separa do pecado. Então, se eu estou andando em obediência, eu não preciso me preocupar em não pecar. Fazendo uma coisa, eu automaticamente estou fazendo outra. Mas nessa ordem. É nessa ordem. E se eu começar a me preocupar em não pecar, automaticamente eu me aproximo de Deus? Agora eu vou deixar com vocês, enquanto eu bebo água. Aí eu gostaria de ouvir um porquê, porque é interessante depois dessas... Pode trazer o microfone, desculpa. Porque quando você diz, eu não vou pecar, você está dizendo que você é responsável, vai conseguir não pecar. Isso é uma mentira, porque a gente não consegue. Quem faz isso na gente é o Espírito de Deus. É Ele que nos dá graça para não pecar. Não, você está certa. Mas mesmo numa situação hipotética, dessas que eu estou entrando que não são possíveis. Mas eu quero explicar por que não daria certo também. Não é só porque eu não posso dizer que não vou pecar e consigo. Mas ainda está aberto então a pergunta. O não está certo, mas o porquê? É por aí, exatamente. A Aline vai falar. Que está ligado com o que a Marcelina explicou. A Aline falou que eu tenho que buscar a Deus e não evitar não buscar a Deus. Justamente por isso, porque quando eu me aproximo de Deus, automaticamente eu estou me afastando do pecado. Mas se na minha cabeça aqui eu não vou pecar, eu vou explicar por que não dá. No fim das contas, pelo que Marcelino explicou, a obediência ela não é evitar erros, a obediência é obedecer, né? Impressionante isso. Viu? Se você não viesse hoje, você não ia pegar essa... Obediência é obedecer. Então, obediência não é evitar coisas erradas. Obediência, ela é acertar o alvo. A palavra pecado, ela é o termo exatamente que diz errar o alvo. Isso que significa a palavra pecado, tanto usado no Velho Testamento, quanto usado no Novo Testamento. Por isso que existem pecados, né, que eles querem remeter apenas a erros, não necessariamente erros morais. Pecados contra Deus são pecados morais, são erros morais. Né? Mas tem pessoas que falam assim, eu estou pecando em tal área da minha vida, misericórdia, irmão. Não, calma, é porque eu tenho que estudar mais essa matéria aqui, então eu estou pecando nisso. E talvez a cabeça entre em parafuso, mas é um termo comum que a gente usa. Não sei, se você não usa, até faz bem para não confundir, pode falar outra palavra, mas eu já vi várias pessoas usando, você vai ler em livros, pecava por tal coisa. E a gente remete logo pecado, moral, desobedeceu a Deus. Mas a palavra pecado, ela quer dizer errei. Eu não quero errar, eu quero tirar 10 na prova, mas eu tirei 8. Então, eu pequei em alguma coisa, mas não pequei moralmente, não dei menos do que o melhor que eu posso, se não for esse o caso. Eu posso não ter tido capacidade de estudar, eu posso não ter tido outras coisas, mas de alguma forma eu errei. Quando é para tirar 10, você tira 8, que mágica é essa? Ou o professor corrigiu errado, eu sei, ou alguém rabiscou sua prova depois que você escreveu. Então, tirando sabotagem, tirando a imperícia do professor, era para tirar 10, tirei 8. O que aconteceu? O que aconteceu? Errei. A gente erra. Só que a gente tem que saber lidar com isso na vida, com o erro, né? E não saber lidar com os erros pode vir a me tornar um erro moral, porque pessoas talvez não querem lidar com isso, ou não querem mostrar que erram, ou não querem reconhecer que erram, e essa é uma grande fonte de pecado. Tem um livro que chama A Isca de Satanás, ele fala sobre, por exemplo, o ressentimento. Tem pessoas que elas não querem lidar com isso, né? E ressentimento, às vezes, você vai ter porque você e a outra pessoa erraram uma com a outra. E não ficou um negócio muito bem acertado depois. E tem que lidar com isso. Está vendo que os primeiros erros talvez não são pecados morais, são erros de convivência. O provérbio diz que assim como o ferro afia o ferro, assim o homem é o seu companheiro. Então, quanto mais amigo a gente for, mais afiado Deus vai deixar a gente. Para quem? Para o uso dele. Mas vai sair faísca. Vai sair faísca. Homem e mulher, então, no casamento, sai faísca, mas fica molado. Né? Então,
quando eu me preocupo em não errar, aí eu vou citar um provérbio que diz que há para o homem caminho que ele parece de vida, mas no final dá em caminhos de morte. E se você for analisar, ele está desse jeito. Quando parece caminho de vida, é no singular. Porque a gente quer andar pelo lugar que a gente acha certo. Mas no final dá em caminhos de morte. Porque certo mesmo só tem um caminho. E quando eu ando por um caminho que me parece certo, no final ele vai dar em qualquer outro caminho que não é o certo, e é um caminho de morte. Então, só tem um jeito de você ir para Deus, que é no caminho que Ele falou que é para ir. Tentar chegar até Deus por qualquer outro caminho, é como diz esse provérbio, no final, ele vai dar em caminhos de morte. Tem pessoas que tentam chegar para Deus através de uma área, através da outra, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, para um monte de coisa, mas não é pelo caminho que Deus mandou fazer. E o Senhor, o texto que nós lemos, é até o texto de referência também desse próximo ponto, ó. Santificação é a forma pela qual o Filho de Deus aperfeiçoa-se à semelhança do Pai Celeste. A santificação é o jeito que eu vou me aproximar de Deus. Como o texto que nós lemos em Levítico 11:44, que Deus fala assim, eu sou o Senhor e sou santo. Por isso, vocês vão o termo que ele usa é consagrar e se santificar. Esse é o caminho. Esse é o jeito que Deus falou. Então não tem jeito de eu vou fazer um pouquinho errado aqui, porque eu tenho liberdade. Não tem. Nós podemos nos dar essa liberdade e falar que esse é um caminho de vida. Não, mas dá para fazer assim também. Aquele provérbio que eu citei, no final vai dar em caminhos de morte. Porque eu não sei onde é que vai dar. Eu não sei onde é que vai dar. O caminho de vida é o caminho da aproximação reta com Deus. É o caminho que nós estamos tratando como santificação, e é de fato, porque quando a Bíblia fala sobre santificação, como eu falei semana passada, está falando de separar, que Deus separa para si, né? E nós vimos aqui automaticamente, quando Deus vai me trazendo para si, e como é que Deus vai me trazendo para si? Outra história. Mas quando Deus vai me trazendo para si, automaticamente o pecado, o mal, a chance de eu cometer pecado também diminui. Sabe, quanto mais a gente anda para próximo de Deus, a chance de cometer pecado, ela diminui. As tentações que eram fortíssimas antes, elas vão continuar, mas de uma forma muito mais vencedora. Né? Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. É importante descobrir isso. As fraquezas que há em mim, eu tenho fraquezas, podem ser vencidas. Porque outro erro de santificação é aquela coisa de errei, mas não tem problema porque eu sou assim mesmo. Ser assim mesmo é uma ova. Na cabeça de Deus, você é como Jesus Cristo. E o caminho tem que ir para lá. Então, a aceitação de que eu sou assim mesmo, ela é uma pedra de tropeço para a santificação. A aceitação de que eu fiz as coisas, fiz, podia ter feito melhor? Se podia é pecado, se não, é só a vergonha mesmo. Vou melhorar. Mas mas não tem tanto problema porque Deus conhece as minhas fraquezas. Esse é o perigo. Ele conhece as minhas fraquezas. E quando eu faço besteira, sem ser por causa das fraquezas de fato, então tem algumas opções que eu marquei um xizinho lá na resposta errada, voluntariamente. Né, Gabriel? Pecado é uma transgressão de uma lei voluntária de uma lei conhecida de Deus. Então, quando eu conheço que Deus não gosta e eu vou lá e faço assim mesmo, isso é pecado. E no coração de quem que a gente pode medir isso, Gabriel? Que a gente estava estudando junto? Só no meu. Não tem como eu medir o que é pecado no seu coração. Por isso que santidade também é um assunto que eu não posso falar sobre outra pessoa, mas a gente pode aprender junto para que o Senhor nos tome na sua verdade e nos santifique a todos. Se não for opcional, né? Porque tem que terminar aqui, porque até agora é opcional. A santificação só é possível através da palavra de Deus e mediante o sangue de Cristo. Esses dois textos que estão citados, um diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é a oração sacerdotal de Jesus, no final do livro de João. Quando ele está para ser crucificado, antes ele tem um momento com Deus,
e ele declara algumas coisas, ele fala sobre o seu ministério. Anthony, até o microfone chegar lá, só para explicar o contexto. E uma das coisas que ele pede é para que Deus santifique-nos. Ele estava falando sobre um grupo que naquela época eram os discípulos, os que estavam seguindo, mas ele falava a todos os que viriam depois: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a santificação pela palavra. Antônio? E Bruno, você falou que quando a transgressão é consciente, né? Seria pecado. E se a pessoa peca inconscientemente? Você, como é que é isso? Como? Você, como é que é isso? Porque se a outra pessoa, eu não sei como ela funciona. Eu sei quando é inconsciente comigo. Essa é a dificuldade de nós medirmos outras situações, porque eu não sei o gatilho. Existe uma linha entre a consciência e a não consciência. Existe uma linha muito fina entre eu vou dar um ninja no Senhor e eu de coração realmente não vi. Então assim, monta uma situação bem específica que vai ficar mais fácil. Pode montar mesmo. Eu estou curioso, eu quero saber. Eu estou me referindo àquilo que o salmista, no Salmo lá, ele fala: mostra-me os pecados que me são ocultos. Uhum. Né? Aí eu imagino que foi algum pecado inconsciente, ou tipo assim, ele não tem noção que cometeu, né? Eu acredito que ele está orando para melhorar, para santificar, de coisas que ele realmente não é consciente. Mas Anthony, eu não sei você, mas quanto mais eu estudo, não é uma coisa que me envergonha diante de Deus, não, mas me dá mais consciência de que o buraco é mais embaixo comigo, viu? Tem muita coisa aqui enterrada. Eu faço as orações para Deus. Eu pergunto, minha esposa está aqui, ela não me deixa mentir sozinha. Eu pergunto para Marcela, tem alguma coisa errada que você está vendo em mim? Tem alguma, né? Também não demoro não para ela não lembrar. Mas eu pergunto. Mas eu faço assim, como marido, como pai, alguma coisa. Porque só me tinha a Cleice está com o microfone, mas eu queria só concluir, Anthony, porque vou falar também sobre um assunto que nós vamos falar em março. Nós vamos continuar falando sobre santificação. E uma das escolas dominicais eu vou falar também sobre o que não é santificação. Porque nós temos que falar sobre o que não é também. Porque eu entendo o zelo do Anthony, e eu tenho esse mesmo zelo, de a gente às vezes fica um pouco bitolado, também preocupado em não pecar. Mas para nos tranquilizarmos, a nossa preocupação, mais uma vez, não é em não pecar. O nosso zelo precisa ser em obedecer. Eventualmente, quando eu estou obedecendo em tudo que eu conheço, né, sem hipocrisia, você e Deus, eu e Deus, sem hipocrisia, conscientemente eu estou. Consciente da melhoria que eu tenho que dar na minha leitura bíblica, consciente da melhoria que eu tenho que fazer no meu relacionamento com fulano de tal que não está legal, consciente de uma dívida que eu me embolei e acabei deixando, mas eu já estou resolvendo e tal. Consciente de coisas que eu tenho que fazer na vida, para que alguém chegasse para mim, talvez, e me desse uma nota 10. Mas não é disso que fala a santificação, e nós vamos tratar em março, no outro dia, que pode ser que quando alguém olhar para mim assim, eu estou igual o Jó, e Jó é um exemplo disso. No dia que Jó estava todo cheio de pereba lá, e eram furúnculos mesmo, já teve um, Jó teve todos. Né? Falei, Jó, não é possível que um homem fique na sua situação, ele sai de onde saiu e chega para você e faz assim, se não tiver pecado, arrepende. E Jó avaliava o seu coração e falava assim, eu não tenho pecado. Então muitas vezes a gente está igual o Jó, mas de coração puro mesmo, você se sonda e fala assim, eu não tenho pecado. Mas eu no lugar de Jó, que eu já estive um pouco no lugar de Jó nessa questão de estar passando por tribulações e passando por coisas, e eu não estava entendendo, eu falei, Senhor, mostra para mim se isso que eu estou passando é alguma coisa que eu estou fazendo que o Senhor não gosta. Porque também pode ser que o Senhor queira chamar a nossa atenção em áreas que nós não demos bola por qualquer motivo. E o Senhor, nos amando, Ele nos coloca numa situação de fraqueza ou de fragilidade, para que a busca talvez seja intensa em o que é que está acontecendo, Senhor. O Senhor é o Senhor. Então, nessas horas, eu faria isso.
Senhor, mostra para mim os pecados que me são ocultos. Se você quiser usar esse termo, use, mas desde que esse entendimento é você chegar diante de Deus, falar assim, Deus, o Senhor sabe que no meu HD eu já vasculhei, não tem esse arquivo. Não tem. Eu não consegui achar o que é que eu estou fazendo que te desagrada. Mas a situação que eu estou vivendo, ela é difícil. E eu quero saber se o que eu estou vivendo é relativo a alguma coisa do meu procedimento. Porque se não for, eu aguento. A gente aprende a viver em toda e qualquer situação. O que eu quero saber é se está tudo bem entre eu e Deus. E nós temos esses artifícios, esses recursos, para saber se está tudo bem com Deus. Uma oração dessa de autoavaliação, né? um meditar, perguntar para o seu pastor, para aquela pessoa que te conhece mais, uma pessoa que está junto, às vezes não é seu pastor, mas aquela pessoa que sabe quem é você. Você tem me visto, como é que eu estou esses dias aí? Rapaz, notei que você está esquisito, cara. Eu estava até com medo de falar com você, mas você mudou. Mudei quando? E às vezes é assim, né? A gente não sabe, Vou te falar, às vezes eu estou nervoso, chateado, e quando eu percebo, por que eu estou chateado? E eu faço orações como a de Davi, no Salmo 100 ou 113, esqueci. Por que anda desanimada a minha alma? Lembra de Deus e todos os seus benefícios, Ele é que perdoa as suas iniquidades, Ele é o que sara todas as suas enfermidades, é o que faz o morto sair da cova, e vai um monte de coisa, e depois não tem motivo não, besteira. Nossos olhos vão nos enganando, e a gente deixa que eles nos enganem, e nós vamos entrando num mundo que não é real mais. Aquele que vive só nessa terra, ele realmente tem que se preocupar com essas coisas que a gente se preocupa. Mas quando a gente entra na realidade, a realidade nossa é outra. A nossa eternidade já mudou para aquele que está em Cristo. Então tem coisas que antes nos preocupavam ou nos preocupariam, mas depois de uma bela sondada no coração, e se eu não estou fazendo nada errado, eu começo a sondar, não é para eu estar chateado com isso. E aí eu lembro de coisas. Não era para eu ter falado assim com fulano ontem. E nesse momento algumas coisas se tornam conscientes para mim. E como Deus não requer que eu volte no tempo e faça outra coisa diferente, o que Ele pede de mim? Que eu faça o melhor que eu posso a partir de agora. Eu vou ligar para aquela pessoa, ou a gente ficou de dividir um negócio lá, mas depois eu falei que não era comigo, quer saber, eu vou pagar tudo, para não ficar mais nada agora. Deixa comigo. Eu errei, eu devia ter anotado. Entendeu? A culpa, eu não quero nem passar perto. E a partir daí a gente toma alguma coisa. E aí que eu disse, por causa de não levar a sério essas consciências de coisas que eu não gostaria de ter feito assim, mas agora eu sou consciente que eu fiz. Mas deixa, Léo nem lembrou mesmo. Tal. Mas não é Léo não lembrou mesmo. Eu tenho que fazer aquilo que Deus... Eu peço, Deus, som no meu coração, o que eu tenho que fazer? Aí Deus vai lá e me dá uma ideia maluca. Não, isso não é de Deus, não. Isso é Satanás falando. Quando é para pedir perdão para alguém, quando é pagar alguma coisa para alguém, quando é se humilhar diante de alguém, Satanás não pede essas coisas. Né? Então é só um detalhe. Eu acho que é bom a gente pensar na intencionalidade aí, porque a intencionalidade, quando você acessa ela te ajuda a clarear muito, porque você pode intencionalmente, né, fazer alguma coisa e não ter aquela intenção e acabar aquela ação ser um erro. Então, quando você acessa a intenção, porque a palavra diz que nós seremos julgados pela intenção do nosso coração. Né? Você pode fazer uma coisa boa, mas com a intenção ruim, a sua intenção é maligna. Né? E pode fazer uma coisa má e talvez, né, a intenção sua não foi magoar ou fazer isso, aquilo, mas, né, acabou resultando naquilo, talvez por causa dessa consciência. E eu acho que a inconsciência... E a consciência, né, a consciência, ela vai te levar para uma intencionalidade muito clara. Você acessa rapidinho. Na hora a gente sabe se é... Na hora você se sente... Opa, peraí. Romanos diz isso. Romanos diz que mesmo um homem que nunca leu a Bíblia, né, eu vou tratar nesses termos, não tem contato com o conhecimento de Deus objetivo. Né? Ele não nasceu numa cultura judaico-cristã, ele não tem o conhecimento bíblico de nada.
Aí Paulo, comentando em Romanos, fala assim, então para eles o que é lei? É a lei gravada no coração. Em uma das coisas que Paulo cita como a lei gravada no coração, ele fala da consciência, e ele fala o que acontece, acusando ou defendendo mutuamente, ou seja, a consciência ela me acusa ou ela me defende, porque quando eu faço algo, se ele foi intencional, e eu estou sofrendo as consequências de algo intencional, a minha consciência não me deixa enganar. Eu posso dizer que não fui eu, mas a minha consciência diz, foi você, sim senhor, e você sabe disso. Eu queria descobrir onde que ela mora, mas ela chega do nada, né? Mas é bom quando ela me defende. É bom quando eu vou no lugar, faço a minha tarefa, o outro cara não veio, e eu fiz a de nós dois, e eu fui embora para casa, e no outro dia, o cara está lá recebendo todos os louros da vitória de coisas que ele não fez, e eu fui rechaçado, porque você é um vagabundo, você não veio ontem e tal. Eu sofro todas as injustiças. A minha consciência, em nenhum momento, ela me traz condenação. Porque eu fui e fiz até mais. Entendeu? Então, assim, mesmo que eu seja xingado por todo mundo, isso não entra em mim de jeito nenhum, porque eu estou sendo acusado por algo realmente que eu não fiz. Aquela coisa de culpa, ela não chega. Porque a minha consciência diz, mas você fez tudo certinho. Eu vou ficar transtornado de vários outros meios, mas a minha consciência me defende, né? Por causa, não somente a intenção foi boa nesse caso, né, Cleiton, como de fato foi boa. De fato eu fui lá e fiz. Eu tive a intenção de fazê-lo, e eu fui lá e de fato fiz. A consciência ela é poderosa. E quando eu tenho a consciência do pecado, aí é o que a Bíblia fala que é tribulação e angústia. E o inconsciente, né? Porque ele é inconsciente, eu não vou ter acesso a ele, mas o que ele, na verdade, ele só esconde a fonte, o porquê eu estou fazendo, né? Mas ele não esconde a intencionalidade, né? A intencionalidade, ela não é escondida. Então, eu tenho acesso a ela. Porque é o coração, né? A intencionalidade vem muito do coração, né? A gente faz com o coração todo para Deus. Tinha outra pergunta aqui, né, que você ia fazer. Pode ser depois? Ainda tem mais algumas coisinhas aqui. Irmão, Perdão. Só um comentário só a respeito do que aconteceu ontem mesmo no nosso futebol, que a irmã comentou ali. Quando a nossa querida irmã parou o carro na garagem, ela não percebeu ali que estava cometendo um erro, ela não estava pecando. Duvido. Não, só um exemplo. Mas quando ela percebeu que ela foi lá e tirou, ou seja, aniquilou. Mas se ela fala assim, tá errado, mas deixa. Eu não ia falar, né? Mas agora tem que explicar o que aconteceu, né? Eu não vou falar o nome, tá? A foto já foi revelada. Então a irmã, ela para ali na frente onde a gente estava, desce do carro, vem e tal. Alguém olha assim, mas fulana. Não vou falar que é a Carla, porque todo mundo conhece. É fulana. O carro está ali na frente da garagem. E ela, você não precisa nem sondar o coração, porque a expressão é de espanto. E a pessoa, quando ela não é muito boa atriz, e nenhum de nós somos bons atores sempre. Tem uma garagem ali. O que a gente não consegue ver do lado de fora, mas se ficar mal ator assim igual eu fiz, dá para você ver, já sabia, né? Que espanto é esse que não foi? Carla não. Gente, já pegou os negócios, foi lá e já trocou, né? Mas o Senhor, Ele vê dentro do coração, com ou sem atuação. Não tem atuação diante de Deus. Né? Não tem. Quando Ananias e Safira, eles vão entregar lá o preço da venda do terreno deles lá, que eles entregam metade falando que foi tudo, Pedro ele usa, você está querendo mentir para o Espírito de Deus, né? Não é para mim que você está dando dinheiro, eu vou só administrar, você está querendo mentir para o Espírito de Deus. Então Deus revelou para Pedro que era mentira o que eles estavam falando, e revelou ainda a sentença, então, até mais, né? Depois vem a outra, assim, os que carregaram seu marido, eles vão te carregar daqui a pouquinho, vai também. Porque o Senhor conhece os corações, então não tem atuação. Deus, mas eu não sabia. A gente nem chega a fazer esse papelão, porque a gente não...
é inútil. Ninguém chega para Deus de coração e fala, eu não sabia, se de fato sabia. Não tem como. A gente sabe que não funciona. Sabe que não funciona. Então, no sentido mais amplo, santificação significa total renovação moral da nossa condição moral pecaminosa. Então, a gente se encontrava numa situação moral de pecado. E que é a situação moral de pecado? As minhas escolhas, elas eram voluntárias para algo que eu sei que Deus não gosta. E santificação, ela é a renovação desse quadro moral. Eu mudei a minha mente. Antes eu fazia decisões voluntárias contra a vontade de Deus, agora eu vou fazer decisões voluntárias a favor da vontade de Deus. Agora essa é a minha vida, essa é a minha intenção primária. Agora o foco da minha vida é a obediência. Começa a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eu achei que eu tinha colocado... eu vou ler Tito 3,5 daqui a pouco. E por último, aperfeiçoa-se pelo Espírito Santo, né? E esses versículos aí. Então, a santificação ela começa com a lavagem e regeneração da renovação do Espírito Santo e depois ela é aperfeiçoada pelo próprio Espírito de Deus. Eu gostaria de ler aqui então Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. No momento em que nós nos convertemos, começa esse processo. E ele não termina até a gente se encontrar com o Senhor. E, né, porque não tem versículo, mas os que existem me levam a crer também que a santificação, o melhorar da alma, se eu posso dizer isso, continua também na eternidade. Né? Lógico que vai ser num processo diferente, né, com outro corpo, com outro ambiente, então a Bíblia não entra em detalhes quanto a isso. Mas os detalhes quanto ao nosso mundo, quanto a este tempo, eles são... É bem claro que de onde Deus nos pega, é assim que a gente faz. A santificação ela não contempla recaídas. Ela contempla um pecado isolado. E um pecado isolado não transtorna o procedimento e o caminho que eu estou seguindo, segundo a própria Bíblia. Um pecado isolado. Um pecado isolado, ele é perdoado, ele é curado. 1 João fala, se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai. Mas no livro de 1 João também fala que aquele que vive pecando, ele não serve a Deus, ele não é filho de Deus. E viver pecando é o que a Bíblia fala quando usa a palavra iniquidade. Quando você estiver lendo a Bíblia e tiver a palavra iniquidade, iniquidade não é quando uma pessoa comete um pecado. Iniquidade é quando ela anda longe de Deus, é quando ela anda de pecado em pecado. Então o Filho de Deus, ele não vive na iniquidade. Ele não vive uma vida iníqua, ele vive uma vida piedosa, que é o contrário da iniquidade. Né? Então, o lavar regenerador, ele começa de onde você estiver e vai para sempre. E o segundo texto, eu vos batizo com, esse é João Batista falando, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de cujas sandálias não sou digno de levar. Aí ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, não vou explicar o que é com fogo, porque precisa de uma escola dominical só para isso. E o batizar com o Espírito Santo é o trabalho que o Espírito Santo faz conosco no aperfeiçoamento. Uma das coisas que a gente viu são dons, depois a gente tem o trabalhar do Espírito de Deus no ensino, porque Jesus falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. A própria purificação na palavra, ela é mediante o Espírito de Deus. Porque o Consolador vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, o que Jesus ensinou, ele é lembrado, ele é repassado, ele é atualizado, quando eu digo, de trazer na memória, pelo Espírito Santo. É uma ação do Espírito de Deus esse lavar pela palavra. Mas a palavra que eu conheço. Então, eu tenho que conhecer a palavra para que eu seja lavado por ela. Então, se eu não conheço nada da Bíblia, não tem material.
né? O Espírito de Deus não vai me revelar a palavra, a revelação está escrita. Ele vai me fazer lembrar das coisas que o Senhor Jesus me ensinou. As coisas que o Jesus me ensinou simbolizam as coisas que estão reveladas. Quem que levantou? Pode falar. Tem microfone. Em relação ao que você falou aí do pecado, por exemplo, aquele que foi salvo, né, e está se aproximando de Deus, está sendo santificado pelo Espírito Santo, nesse caso ele não vai poder dizer que eu sou um pecador, né? Assim, no sentido que você falou aquele versículo aí, né? Você não vive pecando. Na prática, então, não. Então, por exemplo, uma pessoa que é salva, anda com Jesus, né? Pede para o Espírito Santo estar santificando, ele está numa condição de pecar por acidente, não é isso? Se for o caso. E ele vai. Por um acidente, mas não que ele viva pecando. Não pode. Né? Não pode. Não pode. Então, estaria errado, assim, você falar por aí, eu sou um pecador. Não, eu estou sujeito a pecar, mas eu não sou um pecador. Porque aí o verbo indica que você está pecando sempre, né? Depende de como que é entendido. Tem muitos lugares que, assim, como é que eu vou dizer? Acha petulância não dizer que é pecador. E, de certa forma, se eu for olhar minha vida pregressa, ela é lotada. Então, no sentido de pecados que eu já cometi, né? Mas no sentido assim, você já foi uma pessoa que ficou devendo muito no comércio. Então, naquela época, alguém chegasse, você é um devedor. Sou. Paguei tudo que eu tinha que pagar. Se alguém falar assim, você é um devedor, não resta nenhuma dívida para mim. Não é mais. Não sou mais. Então, Exatamente. nesse aspecto, não faz sentido falar que somos pecadores. Nesse aspecto. Sim. Mas como o termo pecador, ele remete em alguns lugares, em alguns contextos, uma situação de humildade diante da minha fragilidade, porque de fato somos sujeitos ao pecado. Inclusive em 1 Coríntios 10:12, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E esse pensa não quer dizer que eu só acho que estou. É aquele que usa o seu pensamento e se avalia e fala, eu estou de pé. Aquele que se identifica, não, como é que você está? Não, eu e Deus nós estamos na melhor fase. Cuide para que não caia. Mesmo você se avaliando, fala assim, não, eu estou 100% com Deus. Sabe, lembrando de todas as coisas que Deus está eu estou no caminho, né? Neste momento nada me acusa. Qual que é a orientação bíblica? Cuide para não cair. Porque não tem situação que a gente fica à vontade. Não tem situação onde a gente fica assim, vou deixar isso um pouco de lado, porque eu estou numa situação que eu estou muito favorável. Esse pensamento já é o começo de uma entrada, de uma negligência aí que eu vou cair. Entendeu? Então, nesse aspecto, se alguém falar assim, você é pecador, e eu entender que ele está falando dessa minha susceptibilidade ao pecado, eu não tenho problema com isso. Mas no sentido de falar que eu devo coisas que já foram pagas, não. Assim como a gente não gosta de ser chamado de, você é um reprovado, você é um cara... Não, já fiz as provas, já passei de ano, estou na frente. Então, o pecado uma vez pago, eu não tenho mais. Se você olhar para a nossa condição, e se for o contexto, e nós somos muito poéticos, né, na igreja, todos são filósofos, todos são poetas, e as músicas que a gente canta, às vezes elas são muito floridas, e então essa linguagem poética, né, essa coisa do ser propício a mim, pecador e tal, aquele publicano lá, ele estava pedindo perdão de pecados. Ele estava pedindo perdão de pecados, que ele sabia que ele tinha, né? E a gente pode até imaginar quais, porque ele era publicano, né? O próprio João Batista, quando um publicano foi perguntar para ele, Senhor, e nós, o que a gente tem que melhorar? Cobra só o que deve os outros, cobra só o tributo, não cobra mais não. João Batista falou qual que é o procedimento natural do publicano e onde ele tem que melhorar. Para os soldados, onde a gente tem que melhorar? Para de oprimir o povo, faz só o seu papel, faz só o seu trabalho.
Então, porque o cara era publicano, a gente imagina o que estava... Puxa, eu fiz errado. O próprio Zaqueu era publicano. Quando ele arrepende, o que ele fala com Jesus Cristo? Vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu estou defraudando alguém ou se eu peguei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Porque era a área de dificuldade do publicano. Ele tinha condições de cobrar mais, de fazer pressão, e eram judeus. Então, quando aquele publicano estava lá, ser propício a mim pecador, ele estava pedindo perdão de algum pecado. Mas eu não posso pegar essa oração como prática e fazer isso todo dia se eu não tenho. Porque não tem beleza ou humildade de eu chegar diante de Deus e pedir pecado que eu não tenho. Né? Se eu chegar para Deus pedindo perdão de pecado que eu não tenho, é diferente de sonda-me e ver se há em mim alguma coisa. Ah, Deus me perdoa porque eu pequei. Aí, é esquizofrênico? Você é doido? De qual pecado você está falando? Não, aí a gente acostuma. Fala, perdão pelos meus pecados. Estou te ouvindo, qual? E não tem. Pecado ele tem que ser dado nome. Senão eu não tenho o que mudar. Senão eu não tenho o que pedir perdão. Porque, Léo, você me perdoa qualquer coisa? Léo, você me perdoa? Mas o quê? Você está tão... Então, mas é porque são as formas que a gente aprende às vezes a orar, perdoa-me, né, porque eu pequei em atos, pensamentos e palavras. Mas é aquele temor de pecar, e talvez aprendeu assim. Mas veja que passa a não ficar uma coisa de humildade, passa a ficar uma coisa religiosa. Pecado, quando a Bíblia fala, ele tem que ser nomeado. Porque aquela questão da consciência, eu sei que eu fiz isso errado. E eu estou pedindo perdão porque eu estou consciente de que eu fiz errado. E sem a consciência, e eu não tenho como pedir um perdão de uma coisa que eu não sei. Eu estou pedindo perdão de quê? Não sei. Se a Marcelina ia perguntar. Não, é assim, porque essa pergunta do Anthony, assim, a gente até tem conversado muito lá em casa. Porque existe aqueles pecados, né, que o pastor João chamava de pecado de polícia, né? Não estou matando, não estou roubando, não estou adulterando, então não sou pecador. E existem os pecados que quando você, né, à noite se deita, você reflete o seu dia, daí você fala assim, poxa, eu dei uma palavra mal que eu não devia ter dado, poxa, eu podia ter ajudado aquela pessoa que eu não ajudei. E aí você vai refletindo e você vê o qual longe você está realmente de Jesus. E aí você fala, poxa, eu sou uma pecadora. Senhor, me ajuda, eu não estou me aproximando. Isso vai ser bom no dia que eu vou falar sobre o que não é pecado, né? E do jeito que você montou, como eu falei, é a sua cabeça antes de dormir, né? Você está até compartilhando algumas coisas. Mas tem algumas coisas que elas não são pecado. Né? Não são. Por exemplo, lembrar de coisas que eu podia ter feito melhor, mas que na hora eu não tinha essa consciência, elas servem para mim mais como um alerta de que eu preciso vigiar mais para ver na hora que eu posso fazer melhor. Talvez eu estou negligenciando uma atenção para alguma coisa. Mas naquele momento, se você só se deu conta à noite de uma coisa, vamos supor, 3 horas da tarde, você passou por uma pessoa que você estava com um monte de coisa na cabeça, foi dormir. E aquela pessoa lá, eu acho que ela estava precisando de atenção, podia ter dado mais atenção. Mas por que você não viu isso na hora? Por 2 motivos. Pode ser uma piedade que você gostaria de fazer, e outra coisa que a santidade nos ajuda, nós conscientemente nós vamos ver muita gente morrer. Nós vamos ver. Posso dar um exemplo pessoal? Eu comecei a fazer uma lista de oração quando eu converti, e chegou uma hora que eu fiquei muito triste, porque eu não tenho condições de botar mais ninguém. E depois eu fiquei mais triste ainda, eu vou ter que tirar algumas pessoas. Porque eu tenho uma limitação, desculpa se você não tem, mas meu dia só tem 24 horas. E chega uma hora que eu tenho que fazer escolhas. Eu queria fazer isso aqui um pouco mais, mas não dá. Não dá por quê? Porque eu vou fazer outra coisa tão importante quanto essa que eu estava fazendo e para a mesma pessoa que é Deus. Então,
Quando eu vou trabalhar, tem que ser para Deus. Quando eu vou ler a Bíblia, tem que ser para Deus. Quando eu vou orar, tem que ser para Deus. E se eu estou saindo de um lugar e eu vou para o outro, tem que ser para Deus. A consciência de uma vida santificada me ajuda a olhar para situações que doem o meu coração. E eu vou falar assim, o que eu vou fazer para Deus é mais importante do que essa piedade dos olhos. São coisas que eu gosto. Agora, se ficar na minha cabeça, talvez é Deus querendo falar que você tem que mexer alguma coisa, te levando a gerar valor no seu coração para que você resolva tal situação a partir de agora, automaticamente você tem que tirar alguma da sua lista. Né? Vou dar um exemplo de Jesus. Passa aquela mulher sirofenícia, Senhor, minha filha, não sei o que, não sei o que. Você acha justo tirar o pão da mesa e dar para os cachorros? Porque o ministério de Jesus ele foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não perdeu tempo com outros povos. A resposta que Jesus deu para aquela mulher foi essa. Você acha justo tirar o pão da mesa e dar para o cachorro? Tirar da criança e dar para o cachorro? E o que a resposta daquela mulher que impressionou Jesus? Não, mas os cachorros, se cair umas migalhas, tá bom, Senhor. Entendeu? Então, Jesus só parou porque valeu a pena. Mas o ministério de Jesus, ele falou não para muita gente. A gente não vê nas entrelinhas, mas ele não parou, ele não evangelizou o mundo. Jesus Cristo tinha uma missão, ele tinha um tempo curto, e ele fez o que ele tinha que fazer, e concluiu. Nós temos um tempo um pouco mais longo, ele disse, vocês vão fazer as obras que eu faço, e outras maiores farão, por causa do tempo. O ministério de Jesus foi 3 anos, o nosso pode ser 30 anos, dependendo de quando que a gente acorda, pode ser 60 anos o nosso ministério. Pode ser 3 horas, dependendo do que é, enfim. Mas durante o tempo que a gente tem que fazer decisões. E saber que elas estão sendo tomadas no tempo que eu tenho que gastar bem para Deus. E dentro desse tempo cabe lazer, cabe diversão, cabe risada, mas não cabe chocarrice, não cabe perda de tempo, não cabe negligência, não cabe oba-oba, não. Tudo para Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Uma dessas coisas, Marcelina, pode ser uma dor de ver uma pessoa que eu gostaria de ajudar, mas a consciência de que você fez durante o seu dia aquilo que Deus queria, precisa te preservar de sentimento de culpa. Agora, se naquele momento que você escolheu não fazer algo que você achou que era digno de um cristão ter feito, você se encontra fazendo algo que não é digno de um cristão ser feito, talvez aquilo só evidenciou algo que mais cedo ou mais tarde viria na sua consciência. Mas quando for colocado na balança, assim, tipo, alguém vai visitar os órfãos e as viúvas, que é um termo bem bíblico, e eu vou fazer o quê? Vou jogar bola. Gente, estou me sentindo tão pecador agora. Mas pensa, você está jogando bola para quem? Para que é? Então, por exemplo, ontem nós fomos jogar bola na praia, numa coisa que eu fiquei sabendo semana passada, eu falei assim, eu tenho que ir, porque eu vou estar com meus irmãos, um monte de coisa, tal. E se me aparece alguma coisa para fazer na hora, se não é ninguém morrendo, eu não saio de lá. De morrendo já bastava eu, né? Porque o meu cardiovascular está em dia, é o que eu falei com o Esturião, mas as panturrilhas não encontravam a areia da praia, tinha um tempo já para correr, e as bichas estão vivas hoje. Viu? Aí, mas aquilo para mim era extremamente santificado, aquele momento na praia ontem. Aquele momento era muito especial. Então, eu não posso deixar os meus olhos me enganarem, achando, Bruno, vamos lá que nós vamos fazer uma vigília de oração, então logo, não, estou jogando bola. Nossa, você trocou oração por futebol? Hoje troquei. E tem uns caras que há 20 anos jogam lá, né, Lucas? Todo sábado eles trocam. Troco e não tem vergonha de falar, não. Se é uma pessoa que vai entender o que eu estou falando. E tem pessoas que vão me julgar muito seriamente se eu falar que eu vou jogar bola em vez de orar. Há muito. Só que elas não sabem as orações que eu já fiz, as leituras que eu já fiz, os procedimentos que eu já fiz. E ali é a hora de eu jogar bola. Com força. Né? E não joga não, que eles me tiram do time. Né? E a gente tem que ter essa consciência de que agora é a hora de jogar bola. Mas é daqui até aqui também. É diferente de eu vou fazer meus negócios que eu tenho que fazer, aí pinta alguém, passa lá em casa, Bruno, fazer uma coisa? Vamos, porque é mais divertido. Aí vamos, porque eu gosto. Vamos, porque no fim do dia você não fez o que você achava certo no começo do dia.
e no fim do mês você não fez o que você achava certo no começo do mês, e no fim do ano, aquela reflexão mágica, né, de ano que vem vai ser tudo diferente, a gente, puxa, não fiz. Em primeiro lugar, não fiz por quê? E se eu tive um motivo bom para não fazer, glória a Deus, Senhor, se der esse ano eu faço, mas se não der, pelos mesmos motivos pelos quais não foi possível esse ano, está tudo bem de novo. Porque está tudo bem, eu não fiz tal coisa porque não deu, porque meu dia tem 24 horas, meu ano tem 52 semanas. Tem coisa que não tem jeito, e meu coração ele vai ficar sentido de não ter conseguido algumas coisas. Se eu conseguir me esconder na obediência, o que é isso? É olhar para trás e por que não deu? Não deu porque meu tempo estava tomado todo por coisas que Deus colocou no meu coração que são mais importantes para eu fazer. E a santidade, ela nos protege dessas coisas. Só a Lúcia tinha levantado muitos. Não me comprometo com o que eu falei no passado. Mas é porque eu lembrei do exemplo que você deu. E vendo sobre essa questão de santidade, eu lembro que você é um homem das exatas também, né? E você exemplificou a questão do 100% santo, não existe 99% e tal. Aí eu estava aqui pensando, né? A questão de santo é você ligar ou desligar uma lâmpada. Não tem como 99% você desligar. Santidade é o processo. Se você não deixar de pagar a energia elétrica, você não vai ter ela pagando. Se você não deixar de fazer uma limpadinha lá, dar uma manutenção, e assim etc. Né? Então, eu estava lembrando, porque você fez em forma de gráfico, né? Santo, 100%, e a santidade, o processo. Eu lembro desse né? dia mesmo. Né? Então, eu fiquei lembrando. Você não deu o exemplo da lâmpada, né? De ligar e desligar, mas como a gente não tem como fazer o gráfico que você fez, eu lembro até num papel aqui, achei importante. Semana que vem o assunto é santidade ou impecabilidade. Eu vou falar dessa crise de entendimento, que Paulo fala assim, falo a vocês que são perfeitos. Nós que somos perfeitos, então temos que fazer tal coisa. E no mesmo texto, Paulo fala assim, então nós que ainda não somos perfeitos, nós temos que fazer isso e aquilo. Então Paulo, ele fala que nós somos perfeitos e depois fala que não somos. É porque a santidade tem esse detalhe, nós vamos ver semana que vem. Existe uma santidade de estado e existe uma santidade de processo. Né? Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Meus queridos, meus amados, como o tempo já... então a Lúcia pergunta primeiro, perdão. É porque na hora que nós estávamos falando sobre, que o Antônio até falou sobre, e você falou sobre viver em pecado, eu me lembrei desse versículo de 1 João que fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Depois, mais abaixo, no 10, fala, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quer dizer, somos pecadores ou não somos? É porque esse texto aqui, ele está num contexto onde ele está sendo lido, em primeiro lugar, a batalha de João no fim do seu ministério, ali na década de 90, no primeiro século, é contra o gnosticismo, entrando dentro da igreja. Então, João fala muito sobre o conhecimento do pecado, fala muito sobre o estar consciente ou não, porque o gnosticismo, ele prega que duas coisas, né? Uma coisa é que a ausência na carne é a presença no espírito, mas de uma forma meio tola, né? E fala que não se pode ter conhecimento das coisas espirituais, assim, de coisas que são metafísicas. Então, João, ele começa a falar para pessoas que, em primeiro lugar, não tinham uma vida com Deus. Então, por isso ele usa esses termos. Se você faz isso, isso e isso, você acha que você vive com Deus, você nunca conheceu. Mas não quer dizer que ele está falando para crentes, que ele está falando para pessoas que já passaram por um processo para dizer que você nunca conheceu Deus. Né? Isso é uma possibilidade, né? Mas ele não está falando sobre isso. E fica mais interessante quando a gente lê os textos juntos, porque eles pulados, eles dão a impressão de que João está dando essa ênfase. Mas eu preciso ler do capítulo 1 todo, para a gente ter esse entendimento. Livro de 1 de João.
O que era desde o princípio, e o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, vê que João ele começa dando fatos que se podem crer. Porque a luta dele era essa, com esse povo aqui que ele estava escrevendo. Jesus, Papa, se apalpou com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui, João ele começa pares de argumentos. Então ele fala, Deus é luz, então se eu digo que eu ando com Deus, que eu ando nas trevas e ando com Deus, não bate. Não é? Show. Aí ele vai. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então tem uma condição, se eu ando na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão. O 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Tem um provérbio que diz assim, quem pode dizer, estou livre do meu pecado? Para você que já está livre do seu pecado, mediante a purificação de Cristo hoje, ou mesmo no Antigo Testamento, estou em dia com as cerimônias religiosas e tal, você pensa assim, eu posso dizer estou livre do meu pecado. Mas o provérbio não está falando de uma pessoa que foi purificada por Deus. Ele está falando de eu estou em pecado, consciente de pecado. É mesmo, né? Cometo muito pecado. Quer saber? Eu não estou devendo mais nada para ninguém, eu não devo nada para Deus. Eu cometi, mas não vou pagar, não estou. Não dá para você falar isso. Não dá para você dever e depois falar que não devo nada. Então, veja que o 8, ele não pode estar falando para as pessoas do 7. Por quê? Outra comparação. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, quem é esse tipo de gente aqui? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O 8 não está falando das pessoas que o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado. Ele está falando de pessoas que não passaram por esse processo. E aí, não passando por esse processo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda justiça. De novo, 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, sua palavra não está em nós. Ele vem fazendo comparações. Um com o outro, um com o outro e um com o outro. Não dá para a gente entender que o 8 está falando do mesmo pessoal do 7. Não dá para a gente entender que o 10 está falando sobre o mesmo pessoal do 9. Né? De novo, o 7. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. As pessoas que, se porém andarmos na luz aqui, elas estão andando na luz, então foram purificadas, blá, 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 blá. Elas estão com ou sem pecado? Hein? Purificadas. Elas não podem ser as pessoas que o versículo 8 está advertendo. Não, porque no versículo 8 está falando de pessoas que, se dissermos que não cometemos pecado, ao invés de ser purificado, se eu disser não tem pecado, nesse entendimento, não tenho não. Então, você se engana, a verdade não está em você. Pode falar. Eu tenho um versículo que fala, Jesus falou, do interior do coração do homem brotam os maus pensamentos, a idolatria, o orgulho, a insensatez, etc. E eu acredito que cada um de nós, ninguém está ileso disso, cada um de nós tem algum mau sentimento desse, que brota do interior, não é algo que nós escolhemos, é algo que está dentro de nós, da natureza pecaminosa, e que mesmo após aceitarmos a Jesus, procurarmos viver a vida correta, em santidade, isso continua fazendo parte de nós. Nós vamos sendo restaurados, vamos sendo transformados, mas
Mas eu acho que é uma realidade que só vai ser, né, mudada quando Jesus voltar. Eu creio assim, isso nos faz pecadores e nós devemos nos arrepender. Isso afeta a santidade de alguma maneira. Tá. Eu não conheço natureza pecaminosa, eu conheço natureza humana. Paulo, em Romanos 6, ele fala: falo-vos como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Então, existe uma fraqueza por nós termos desejos carnais, porque eles são desejos que vão nos levar a passar dos limites que Deus estabeleceu. Todavia, vou ler em Tiago aqui para você, esses sentimentos que você falou, e como que Deus os vê. É só alguém devolver Tiago aqui na minha Bíblia. Aqui. Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora vem. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Essas coisas que às vezes brotam no nosso coração são reações emocionais ou são desejos naturais que Deus os fez conosco. Todavia, eles vêm numa intensidade diferente da ideal. Então, eu tenho vontade de ter relação sexual fora da hora, ou sem ser com a minha esposa. Ou eu tenho vontade de comer a mais do que eu preciso, ou a menos do que eu deveria. Eu tenho vontade de dormir mais do que eu preciso, ou menos do que seria importante. Mas todos esses desejos são naturais do homem. A libido é natural, a vontade de comer, de descansar. Né? Imagina se eu não tivesse desejo de descansar, eu ia trabalhar até morrer. E eu quase faço isso. Né? Eu preciso lutar com o ativismo. Eu tenho visto a importância de bons períodos de descanso para aumentar a produtividade, mas muitas vezes estimulado pela Bíblia. Eu passei dificuldades físicas antes de conhecer a Bíblia por trabalhar demais. Ficava doente por trabalhar demais. Mas eu conheci o Senhor e até o valor do sábado, né, que é outro assunto, né, mas que é um dia de descanso. Se você vai trabalhar 6, descansa 1. Tem uma mensagem de fé por trás do sábado que ela é impressionante. Qualquer dia a gente fala assim, eu já falei sobre isso aqui, mas a gente fala de novo. Então, o que é essa coisa que brota, às vezes? Eu vivi durante muito tempo numa vida desregrada, numa vida descontrolada emocionalmente. Meu corpo aprendeu coisas que não era para ele ter aprendido. Eu tenho que lidar com isso agora. Então, vai surgir desejos. Por exemplo, eu nunca fumei maconha. Sei o cheiro, porque andei com gente que fumava. Mas o meu corpo não sente saudade de uma coisa que eu nunca fiz. Quem já fumou muita maconha, talvez tenha que lidar com isso muito mais seriamente do que eu, com certeza. Mas eu já bebi bebida alcoólica. E eu nunca não sou conscientemente alcoólatra nem nada, mas é o tipo de coisa que eu evito ao máximo. Pessoas falam assim, não tem problema tomar um negocinho não. Pai, para mim tem, eu não sei, vai que eu sinto um gosto diferente, que eu senti um negócio, né, há muito tempo. Eu não preciso de álcool. Eu não tomo nem refrigerante, vou tomar álcool. Né? Então, não estou comendo nem bolo direito. Então tem uma coisa do temor, de eu também me afastar de coisas que vão me levar, né, a ter sentimentos, que eu sei que esses sentimentos, aí que está o degrau, ó, é tentado pela própria cobiça. Essa palavra cobiça aqui no grego são os desejos naturais da carne. Eles não são maus, mas eu tenho que lidar com isso, porque às vezes eles vêm em maior intensidade. Por exemplo, agora todo mundo já está ficando com fome porque a escola dominical demorou demais. Isso é um desejo natural bom, porque senão eu não ia parar, né? Estou brincando, eu já vou parar. Mas é porque esses assuntos precisam de um ponto, né? Quando essa cobiça me atrai e me seduz, aqui está falando. Porque a cobiça não necessariamente ela precisa me atrair e me seduzir, né? Ontem à noite meu pai foi lá em casa onde eu estava lá com a Célia e levou 2 pizzas gigantes. Eu tive vontade de comer uns pedação a mais, eu queria comer mais. Mas eu não deixei a cobiça me seduzir. Eu comi até um certo limite, que para mim não é pecado. Não vou falar porque talvez para você seja.
mas para mim não é. Falei, o próximo, não é brincadeira, eu comi só 8 pecados, 9 é demais, 9 é absurdo, não. Mas vamos supor que eu pego mais um, a vontade de comer mais uma, que eu já sabia que já tinha extrapolado, ela me seduziu. Aí a cobiça, depois de haver concebido, eu tive um desejo, que ele por si não tem nada de errado, mas eu tenho que falar até aqui tá bom, mas me seduziu. E eu fui lá e fiz. Aí uma vez, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Aí eu peco. Porque eu fui seduzido por um desejo que eu não falei não, eu poderia ter falado não, mas eu vou pegar. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós vamos ter pensamentos e desejos que eu posso falar. Esse pensamento não é... Leozão, aquele safado... Não é o pensamento que eu tenho que ter sobre Léo. Léo é um meu amigo, homem de Deus. Mesmo se ele fosse meu inimigo, a Bíblia fala, eu tenho que tomar conta dele. Então eu conserto meus pensamentos, eu conserto meus sentimentos com a palavra também. Então pode vir o que for. A Bíblia fala que eu tenho esses recursos de identificar e negar. Uma hora vai ficar consciente. Não está certo isso. Né? Não. Lê o Salmo 73 para você ver. O cara estava na confusão lá. Fala assim, ó, eu olhei para a prosperidade do ímpio e quase que eu desviei. Mas ele fala assim, até que eu entrei na casa do Senhor e eu... que mole. Lê lá o Salmo 73 e veja. Uma pessoa que teve sentimentos, porque olhou coisas que achou injusta, mas a cabeça dele depois foi para o lugar certo e ele tomou as decisões certas. Gente, desculpa... Isso, exatamente. Pensamento. Exatamente. Não é isso? Isso, exatamente. Ó, eu estou lá no YouTube, boto lá, fazendo um estudo lá, sei lá, relação sexual ilícita, para ver se eu tenho alguma mensagem de algum pastor falando sobre relação sexual ilícita. Mas é um termo que vai aparecer o quê, às vezes, no YouTube? Então, eu não pensei no cuidado que eu devia ter, de repente aparece lá umas coisas que... Mas bati o olho, não é para mim, tirei. Eu tenho que ter essa capacidade, eu não vou buscar. Mas vai chegar lá uma coisa que eventualmente... Isso tem que saber falar não. Isso vai vir uma cobiça, não é para mim. E graças a Deus essas coisas são mais fáceis cada vez que você nega, que você as nega. A próxima vez é sempre mais fácil do que a vez anterior, né? É igual você malhar, você começa na academia, você não aguenta pegar o pezinho de 1 quilo. 5, 7 anos depois, muito fácil, né? Você está pegando muito mais peso, se esse é o caminho, assim como qualquer outra coisa. Eu vou deixar essa apresentação aqui disponível para quem quiser ver, mas o não opcional, eu separei 7 pontos aqui, eu só estou passando aqui, ó, e cada um deles tem uns textos para você completar. Gente, obrigado pela paciência, obrigado por terem chegado, foi muito melhor vocês terem chegado para cá, muito melhor, entendeu? Mais participação, muito bom. E hoje também tem aquele formuláriozinho que passou semana passada, quem puder entrar, dá um clique lá, e é bem rapidinho só. Semana passada o Eduardo colocou na lista de avisos da igreja, eu acho que ele vai passar hoje, eu não sei se alguém tiver acesso, eu passei o link para ele, eu posso passar para você e você distribui lá, que é para a gente fazer umas melhorias também na escola dominical, com essa ideia de escola mesmo. Pode ir lá, fica à vontade. Se você quiser só abrir para ver como é que é e saber se você quer preencher ou não, não tem compromisso nenhum, mas é bem rapidinho. Se você preencher, vai ajudar bastante as EBDs, né? Tá bom? Deus te abençoe, que você volte à noite, traz alguém com você pela orelha, mas traz. Deus te abençoe.